Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Na próxima terça-feira, dia 25 de janeiro, como tradicionalmente acontece, no aniversário da cidade de São Paulo, vai acontecer a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, como é vulgarmente chamado. Esse que é o torneio mais importante, ou pelo menos o mais chamativo, do futebol de base do futebol brasileiro. Eu tive a oportunidade, pela Alternativa Esportes, em parceria com a rádio MS, do Mato Grosso do Sul, perdão, de comentar muitos jogos da Copinha. Inclusive vou comentar também a final, ao lado do Roberto Giulianelli, do Almeno Campos, um abraço para eles. E eu tive algumas impressões da competição em si e de alguns fatores organizacionais também. Eu queria trazer aqui num vídeo, não sei se vocês acompanham a Copinha, o que vocês pensam sobre a Copinha, mas eu quero deixar essas impressões aqui no canal para vocês também. Se você ainda não é inscrito no canal e gostar do conteúdo, se inscreva. Não gostou desse aqui, esse aqui não te convenceu? Navegue pelo nosso canal, assista a outros conteúdos. E aí, se eu conquistar sua inscrição, você se inscreva, fica à vontade, seja bem-vindo. Mas assiste o vídeo até o final, para ver se a gente consegue te trazer aqui para a família Pautas e Táticas. Bom, primeiramente eu queria falar sobre a duração do torneio, que é um torneio de tiro curto, termina dia 25, começa dia 2 de janeiro, Muitas fases da competição, é jogo em cima de jogo, é praticamente um jogo a cada 2 dias, quando a gente entra na fase de mata-mata, principalmente ali da segunda fase ou da última rodada da primeira fase até a fase de semifinal. Então o espaçamento entre os jogos é muito curtinho, 128 clubes na primeira fase, divididos em 32 grupos. Com certeza é muita coisa e acaba desgastando bastante num período do ano em que é o período onde a gente tem mais calor no Brasil, um verão realmente muito quente aqui no futebol brasileiro, que durante muito tempo foi se falado que era o grande empecilho para a gente adaptar o nosso calendário ao modelo europeu, que não poderiam ter jogos no verão. E aqui a gente tem jogos na Copinha para jogadores que nem são profissionais, inclusive no período da manhã. Tem jogos começando às 11 horas da manhã, inclusive causa um desequilíbrio muito grande, porque tem jogos acontecendo 9h30 da noite. Então equipes até que vão se enfrentar numa rodada seguinte, 2, 3 dias depois, sendo que uma equipe jogou de manhã, outra à noite. Há um desequilíbrio muito grande da competição. E se você ainda não sabe, no calendário do futebol de base, a Copinha é o último dos torneios, Depois daqui, aí vão ter um período de férias e tal, até começar os outros campeonatos de base, estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. A Copinha é o último dos torneios de base, não o primeiro, apesar de acontecer logo nos primeiros dias do ano. Fora o forte calor, fora todo esse desequilíbrio de calendário também, a Copinha acontece em janeiro, que é o período que mais chove no Brasil. E isso também, que mais chove em São Paulo, inclusive, que é conhecido como a terra da garoa. E isso a gente já começa a introduzir o próximo tema, o próximo tópico que eu quero citar, que são os estádios sede. A gente sabe que tem um charme muito grande a Copinha por acontecer muitos jogos no interior da cidade de São Paulo. Muitas vezes os jogos têm entrada franca. Quando as equipes grandes do Brasil inteiro, não só de São Paulo, vão, é um grande evento na cidade, então todo mundo quer assistir nesses estádios pequenos, mas estádios muitas vezes sem infraestrutura para poder suportar dias de forte chuva. Eu tive a oportunidade de comentar Palmeiras e Água Santa no estádio do Água Santa, terceira rodada da fase de grupos. O jogo terminou 1-1 e foi muito prejudicado pela chuva. Os 45 primeiros minutos foram sofríveis. Um passe daqui até ali não chega, um passe de 2 metros para numa poça d'água. Os times têm que ficar levantando a bola, para poder dar aquele balãozinho, quase que futebol de areia. Então a qualidade do espetáculo é muito prejudicada, porque acontece em campos que não tem uma drenagem adequada para poder suportar essas fortes chuvas. Então não há uma preocupação com o produto, com a qualidade do espetáculo e nem com a integridade física dos jogadores, São expostos a riscos de lesões devido à qualidade dos gramados, devido às poças, devido à própria fadiga, de um jogo em cima do outro e aí ter que jogar nessas condições. Então é muito complicado que se aconteça dessa forma, e eu até sugiro, sei que não vai acontecer, mas bom, já que acontece em São Paulo mesmo, já que cada grupo tem uma cidade sede, e essa cidade sede normalmente é a do próprio clube do grupo. Por exemplo, o Linense joga em Lins, enfim,
vários clubes aí, o Botafogo de Ribeirão Preto joga em Ribeirão Preto. Então a Copinha ela acontece muitas vezes nas cidades sede das equipes pequenas, mas então, por exemplo, o Palmeiras e Água Santa. Não daria para a cidade sede, para o estádio sede desse grupo não ser o próprio Allianz Parque, o estádio do Palmeiras? Claro, ele teria uma vantagem grande, mas se a gente for comparar a qualidade do time, da infraestrutura, das divisões de base, dos grandes times, para as equipes menores, acho que o mando de campo é o que menos vai influenciar, fora que é uma grande experiência para esses jogadores, né, dos times pequenos, ir visitar um grande estádio. É uma grande experiência também para o torcedor, que já está ali naquele período do ano que já não tem muito futebol, está com saudade do time dele, e até com ingresso a custo baixo, vai encher o estádio, vai valorizar muito mais o produto. Então, São Paulo jogando no Morumbi, Corinthians em Itaquera, né, na Neoquímica Arena, o Santos na Vila Belmiro, ia ser um grande incremento a qualidade do espetáculo e ia chamar muito mais atenção para a Copa São Paulo. Agora falando um pouco do torneio em si, né, que é muito prejudicado também, né, porque muitos times começam os estaduais, né, dos times principais, com seus principais jogadores sub-20. A gente viu, por exemplo, o Atlético Paranaense já há anos joga o seu campeonato estadual com a equipe sub-23, negligencia totalmente o estadual, prefere preparar o time por mais tempo, ter uma pré-temporada mais longa e usar seus principais jogadores de base na disputa do estadual. Então, obviamente, eles não vão estar disputando a Copa São Paulo. O Flamengo mandou parte do seu time para as primeiras rodadas da Copa São Paulo, depois esse time teve que retornar ao Rio de Janeiro para se preparar para o estadual. Enfim, vários outros times, né, Fluminense, o próprio Botafogo, né, meu time, tem seus principais jogadores que subiram, que disputaram torneios de base recentes, né, ainda da atual temporada, tendo que jogar na equipe principal, tendo que conciliar, enfim. Então, joga muito contra nesse período do ano, encerramento da temporada, antes dos estaduais, as equipes terem que jogar o principal torneio de base, a maior vitrine do futebol de base, das categorias de base do futebol brasileiro, com times enfraquecidos. Então, os principais times são muito desfalcados nesse sentido. Mas eu queria ressaltar principalmente uma coisa. A preocupação maior dos times, eu tenho batido muito nessa tecla, tem que ser com formar bons jogadores. Tem que ser, né, em se preocupar com o estilo de jogo, em formar o ideal de jogo, uma filosofia dentro das categorias de base do clube. Então, boas campanhas, conquistar títulos, chegar longe, ser vitorioso na base é a consequência de bons trabalhos. O principal tem que ser formar bons jogadores. Eu tenho observado muito isso, né, na Copa São Paulo. Inclusive fiz um comentário até no Twitter do Pautas e Táticas, que eu estava muito feliz nas primeiras rodadas dos jogos que eu tive a oportunidade de comentar, pelo menos, né, que muitas equipes, assim, não importando o tamanho delas, contra quem elas enfrentavam, elas jogavam um futebol legal de se ver, né, preocupado com a tática, com a estratégia de jogo. Isso mostra a evolução do futebol brasileiro. E quando eu falo isso, quando eu faço esse elogio, eu não quero dizer só que os times jogam ofensivamente, jogam futebol pra frente, mas com organização defensiva também. A gente tem dois exemplos extremos, né, de equipes menores. O Resende, aqui do Rio de Janeiro, mostrou um excelente futebol ofensivo, chegou a eliminar o Corinthians. Inclusive, esse é um outro ponto que eu queria ressaltar, do regulamento, o emparelhamento dos grupos. Ele é muito mal feito, né? Os classificados de um grupo enfrentam os classificados do outro na segunda fase. Na fase seguinte, os clubes do mesmo grupo eles podem se enfrentar. Foi o caso de Resende e Corinthians. Eles estavam no mesmo grupo, na segunda fase eles ficaram próximos ali na mesma chave, na terceira fase, como os dois passaram, eles se enfrentaram de novo. Botafogo e Taubaté também estavam no mesmo grupo, se enfrentaram na terceira fase. Flamengo e Oeste estavam no mesmo grupo, se enfrentaram na terceira fase. Enfim, acho que o emparelhamento dos grupos deveria ser igual ao da Copa do Mundo. Os clubes que ficaram em primeiro não vão ficar no mesmo lado da chave dos clubes que ficaram em segundo no mesmo grupo. Eles só poderiam se enfrentar de novo numa fase final. Mas até por questão de viagem, de desgaste, jogo em cima de jogo, aproveitar ali os estádios sede, e eles fazem emparelhamentos dessa forma, mas eu não gosto. Voltando, que eu vinha falando sobre o Resende, estilo de jogo deles, eles dificultaram muito o jogo contra o Corinthians já na primeira fase, perderam ali no último minuto por detalhe, 2-1, vinham segurando, vinham tentando, martelando, empatar o jogo, nos acréscimos conseguiram, estavam perdendo por 1-0, quase que no lance seguinte eles tomaram o segundo, mas já mostrava, isso foi na primeira rodada da fase de grupos. Resende é um time que vai brigar por classificação. Brigou, passou pela segunda fase
e passou pelo próprio Corinthians também por 2-1 na terceira. Acabou sendo eliminado depois nas oitavas de final pelo Botafogo. Então é um time que jogou um futebol ofensivo, um futebol bem eficiente, um futebol bonito, legal de se ver. E com certeza a base desse time vai estar no Campeonato Carioca, a gente vai ver mais dessa garotada do Resende. Já vai ser uma outra vitrine para eles, né? Porque agora vão jogar diretamente contra os times principais, dois grandes clubes, né, do futebol do Rio de Janeiro. Já vinham chamando a atenção em quesito nacional pela própria Copinha. E a gente tem um outro extremo, o América Mineiro. Time tradicional, um time que já foi campeão da Copinha, um time que está na primeira divisão, que está na Libertadores. Um time que jogou um futebol muito eficiente da forma defensiva. Um time que teve uma proposta muito organizada defensivamente, compactação, negação de espaços, ótimo contra-ataque, excelente na bola parada. Cada um jogando com as armas que tem, mas de forma estratégica. Isso me deixou muito feliz na Copinha. Mostra que essas novas gerações, né, de treinadores, estudiosos que estão aí nas equipes de base, estão preocupados com o ideal de jogo, em formar bons jogadores, em formar times que jogam de forma eficiente aquilo que se propõe a fazer, e não só em conquistar título, em ser competitivo para poder chegar ao objetivo final de levantar a taça. A gente tem os dois finalistas, Santos e Palmeiras, duas equipes que jogam futebol eficiente para frente e tal, mas repleto de bons jogadores, né? Como não falar do Hendrick, aí menino de 15 anos numa competição sub-21, nessa temporada está sendo sub-21, porque a temporada passada não teve, né, a edição da Copinha, e já se destacando muito, já chamando a atenção de vários clubes, já se fala em botar ele para treinar no time profissional, até de levar ele, aí eu já acho exagero, mas levar ele para disputar o Mundial juntamente com o Palmeiras no mês que vem. Mas enfim, o menino vem se destacando bastante. Do lado do Santos também tem o Patati, um jogador também excelente, às vezes um pouco preciosista demais, passa o pé por cima da bola, tenta dar lambreta, mas muito habilidoso. Na jogada individual ele é excelente. Não sei o que colocam na água dos meninos da Vila do Santos, mas é mais um grande jogador vindo por aí, vocês podem esperar. Patati, camisa 7, se eu não me engano, do Santos, joga muita bola. Mas o que eu tinha pra falar? Mas é isso, né? Uma base prolífera, né? Uma base com grandes jogadores, né? Em qualidade e em quantidade, não só em times que ganham títulos, que são vitoriosos. Uma outra coisa em relação ao regulamento da Copinha: VAR a partir das semifinais. Eu sei que não dá para colocar uma cabine em cada estádio, principalmente nesses estádios mais precários, né, no interior paulista, mas até em alguns países da Europa, na Alemanha, por exemplo. Falei isso em alguma transmissão. Existe uma cabine do VAR numa sede, e aí várias equipes atentas em cada um dos jogos dentro de uma mesma sede, não necessariamente no estádio, e aí mesmo em jogos menores, de equipes de divisões menores, tem o árbitro de vídeo. Não precisa esperar chegar numa semifinal para poder implementar o árbitro de vídeo, porque aí causa um desequilíbrio na competição, uma injustiça na competição, equipes que foram eliminadas reclamando de arbitragem, sem poder provar que estavam certas, ou outras equipes que foram acusadas de terem sido beneficiadas, não poderem provar que a reclamação do outro time não procede. Enfim, o árbitro de vídeo eu sou muito a favor, mas ou você tem em toda a competição ou você não tem. Colocar só na semifinal eu sou extremamente contra, e não é só na Copinha, não é um problema só da Copinha, em várias competições tem disso, né? E não dá pra encerrar esse vídeo sem falar do lamentável episódio que aconteceu na semifinal entre Palmeiras e São Paulo, em que torcedores invadiram o campo, um deles armado com uma faca. Como um torcedor entra num estádio com uma faca? Como uma revista falha dessa forma, né? Deixa um torcedor entrar no estádio armado. Como não há um policiamento que impeça esse torcedor de entrar no campo, de pular aquela proteção de vidro ali para tentar chegar aos jogadores. Como que a mesma polícia demora para agir a ponto dos jogadores do próprio São Paulo, né, tentarem impedir que os criminosos, que não dá para ser chamado de torcedores, criminosos, cheguem até os jogadores da equipe rival. Sobre a decisão do árbitro de ter continuado com o jogo, que já estava no finalzinho, nem me cabe muito julgar, porque de repente, se ele encerra a partida daquela forma, 1-0, sem o jogo acabar, tinha dado 7 de acréscimo, talvez a confusão fosse até pior. Então, até porque um árbitro jovem, competição de base, é mesmo para testar a arbitragem, enfim. Mas inacreditável, né, cara? Tudo isso acontecendo durante o jogo de meninos de 15 a 21 anos, que já seria muito feio da gente ver em jogos profissionais, em grandes finais de campeonato. A gente teve que presenciar um jogo da base, ficou mais feio ainda. Então é isso, galera. No geral, a Copinha é muito charmosa, ela tem uma série de problemas,
Eu gosto do regulamento dela híbrido, né, dela, apesar de achar impraticável isso, né, para o nosso atual calendário, mas seria muito legal ter uma competição no profissional acontecendo nesses moldes, né, fase de grupos, depois vários mata-mata em jogo único, talvez numa cidade sede, 128 clubes, talvez um pouco menos, né, não precisava desse exagero todo, mas uma competição que muito tem a ver ali com a Copa do Brasil. Se a Copa do Brasil fosse assim, ela seria mais interessante, né, com esse regulamento, não exatamente da forma que é feita a copinha espremida, né, em 24 dias, mas eu gosto muito desse formatozinho da copinha, torna ela ainda muito mais charmosa. E a gente espera que a edição do ano que vem ela seja melhor e corrija, se não todos, a maioria dos problemas que essa edição deixou, principalmente essa questão aí da segurança dos jogadores, tanto dentro de campo, né, em relação a gramado, a qualidade do espetáculo, quanto principalmente fora. A gente lamenta mais uma vez o lamentável demais episódio que aconteceu no jogo entre São Paulo e Palmeiras. E a Santos e Palmeiras na grande final. Boa sorte, que vença o melhor. Foram as duas melhores equipes realmente da competição. Acho que o Palmeiras é favorito. E tem aí a oportunidade, né, de acabar de vez com aquela musiquinha, né, de não tem copinha e não tem mundial. Pode ter a copinha agora em janeiro e o mundial em fevereiro. Aí os rivais realmente vão pirar com o Alviverde. Mas boa sorte também para os meninos da Vila do Santos. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.